Hoje o negócio parece que está rendendo aqui. Eu tenho que elaborar uma resposta porque surgiu uma dúvida numa reunião de estudos que fizemos na semana passada, na quinta-feira, a respeito de um trecho de um livro que eu comentei. Algumas pessoas ficaram em dúvida porque disseram que já tinham lido o livro diversas vezes, não tinham reparado isso e estavam assim colocando assim uma espécie de cheque sobre aquilo que a gente tinha comentado. Mas um cheque bacana, gostoso, legal, porque aí a gente tem que vir e mostrar o que realmente aconteceu, o que realmente acontece. Comentei com a minha esposa sobre o livro de Isabel de Aragão. Olha o nosso passarinho aí, ó. Comentei com minha esposa sobre o livro Isabel de Aragão e ela falou, não, realmente eu me lembro dessa passagem. E ela tomou cuidado de localizar essa passagem para mim, para que eu pudesse apresentar essa resposta com esses amigos que ficaram assim em dúvida a respeito deste livro. Bom, o livro referido é o Isabel de Aragão e a passagem que eu me referi é uma passagem em que Isabel de Aragão subiu em cima de uma mula, de um burrico, de um cavalinho pequeno, e foi até um campo de guerra. Neste campo de guerra estavam ali dois filhos praticamente dela, né? Um filho legítimo e outro ilegítimo, até porque o seu marido, Dom Diniz, tinha tido um filho fora do casamento, aliás, outros filhos fora do casamento. E aí tinha aquela briga de legitimidade para assumir o poder. E cada um deles tinha um exército e eles iam se confrontar. A nossa Isabel de Aragão estava proibida de sair do palácio, Dom Diniz a proibiu, e então ela, vendo que os filhos estavam ali prestes a entrar em confronto, a haver muitas mortes de muitas pessoas de todos os lados, ela então desobedeceu o marido, ou seja, praticou uma desobediência civil, vamos dizer assim, né? Saiu da sua quarentena e foi ao campo de batalha. Ela subiu num burrinho e foi até lá, num burrico. Chegando lá, as duas tropas, aquele ambiente de guerra, que estava faltando poucos instantes para que eles entrassem ali em confronto total, e ela então deu um grito de mãe e disse que era para os dois meninos pararem de bobeira, vamos dizer assim, né, um termo bastante popular, bastante próprio, e era para eles pararem de bobeira, que eles não estavam ali para guerrear, não queria ver morte de nenhum dos lados, e que era para os dois virem até a casa dela, para que ela pudesse conversar com os dois e encerrar com esse assunto de guerra, que ela não estava nem um pouco satisfeita com isso. Mas foi uma confusão muito grande, porque o marido acabou indo, ela ficou no meio do campo de batalha, ficaram morrendo de medo que poderia alguém lá lançar uma flecha contra ela, matá-la, criar aquela confusão. Mas qual não foi a surpresa? A surpresa foi que os soldados de ambos os lados, que na verdade são pessoas do povo, sempre foram muito atendidos pela Isabel, sempre receberam muitos benefícios sociais da Isabel e tinham um enorme respeito por ela. O interessante é que quando os soldados viram quem era, a maioria deles dobrou o joelho e lançavam palavras como salve mãe, salve rainha, filha de Maria. Lançaram assim palavras de muito carinho, de muita atenção, de muita reverência, porque ela inspirava essa reverência. Quem quiser conhecer melhor essa história da Isabel de Aragão, tem este livro maravilhoso, que é do Walter Turini, e vão conhecer profundamente essa história, porque a Isabel de Aragão tem muitas passagens muito interessantes. Bom, o que eu queria dizer, na verdade, nessa resposta, é que a dissertação desta passagem, dessa pretensa guerra dos dois filhos, está a partir da página 440. Então, ele diz assim, os príncipes, né, o Bartolomeu Trancoso, junto com o outro, quando viram, né, a Isabel caminhando para o centro da batalha, começaram a ficar preocupados, porque acharam que poderia dar uma confusão, mas, na verdade, aconteceu o contrário. Aconteceu que os soldados a reverenciaram, dobraram os joelhos para ela e houve uma demonstração ali de uma grandeza espiritual sem tamanho. Bom, o Dom Diniz foi lá, parou o cavalo no meio, foi salvá-la do meio daquela confusão, que na verdade não tinha confusão nenhuma, tinha um momento ali de muita elucidação espiritual, mostrando a grandeza da Isabel de Aragão, não é? Diante de todas aquelas pessoas que estavam ali. E, por fim,
e não houve a guerra, ela salvou o seu país desta guerra, não houve essa guerra. Os dois filhos foram falar com ela, teve lá disputas, um pouco de politicagem, essas coisas, mas não houve a guerra que ela evitou. Mas isso surgiu também porque o que acontece é o seguinte, nós estávamos comentando sobre Jesus, naquele caso da mulher adúltera. No caso da mulher adúltera, o que aconteceu? O Cristo passou a escrever na terra e não dava bola para aquele burburinho das pessoas que queriam apedrejar aquela senhora. Então, eles queriam uma posição do Cristo. Além da pegadinha que tinha nessa passagem, o Cristo percebeu que ali tinha, na verdade, alguns ensinamentos, mas tinha uma conspiração infeliz. E as pessoas insistiram para ter uma posição do Cristo, insistiram, até que o Cristo se encheu, né, vamos dizer assim, levantou e resolveu a parada em menos de 30 segundos. Foi mais ou menos o que aconteceu com a Isabel, né? Uma guerra, ela resolveu em 30 segundos falar assim, pode todo mundo ir para sua casa e pode vocês dois, seus meninos teimosos, virem que eu vou falar com os dois, se possível, vou dar uma chinelada em cada um de vocês dois. Bom, então era basicamente isso. O Cristo resolveu aquela parada em 30 segundos porque ele só lançou uma pergunta e aí dissolveu o problema. Quer dizer, quem tiver sem erro, quem nunca errou, quem nunca fez nada errado, começa atirando a primeira pedra. Aí o pessoal começou a dispersar, dissolver, e a mulher ficou sozinha com ele. E ele então encerra aquela passagem muito linda, dizendo, nem eu, se eles não te acusaram, nem eu, que sou um espírito milenar, já estou milenarmente avançado na evolução, jamais poderia te acusar ou criar um problema para você. Então você vai e não crie mais nenhum problema para ninguém. Bom, então, essa passagem que eu queria deixar esclarecido está na página do livro Isabel de Aragão, da 440 para frente, até 443, e aqueles que tiveram essa dúvida, está aí sanada a dúvida, tá bom? Um grande abraço para todos, ó. A leitura deste livro, Isabel de Aragão, é imprescindível, nós não podemos deixar de ler, viu, gente? É lindo. Vou dar mais uma palhinha para vocês. Isabel de Aragão teve uma filha que se suicidou e ela foi presa em escaninhos espirituais, em cavernas espirituais. E um dia ela, em oração, recebeu a visita de um avô e aí o avô a levou aonde essa filha estava presa, nos umbrais da vida. E tem muitas curiosidades, porque quando ela começou a entrar naqueles túneis, naqueles lugares escuros, uma luz saía do seu coração e das suas mãos. Era uma coisa assim impressionante. Quando chegou na porta da cela onde estava presa sua filha, tendo sido viciada, tendo tido todos aqueles problemas, ela então determinou que abrissem a porta. O moço falou que não abriria, então ela entrou em prece. E aí o moço, o espírito que estava lá, tomando conta daquela prisão, então disse, eu não vou abrir, mas quando ela entrou em prece, ele começou a ouvir um vozerio ensurdecedor, ele resolveu abrir, e aí ela disse que ia levar a filha, ela estava encarnada, veja bem que interessante, ela disse que ia levar a filha, disse que não poderia deixar, e ela continuou em prece, e ele permitiu, sumiu dali, ela pegou a filha e retirou ela dessas prisões espirituais e levou ela, mesmo encarnada, para um ambiente um pouquinho melhor, um pouquinho de luz. Essa é mais uma das curiosidades, mas tem outras, né? Aquela transformação de pães em rosa, mas tem tanta coisa linda. Não deixem de ver esse livro, tá bom? Grande abraço, muita paz e vamos em frente.